Fala aí, focado! Eu sou o professor Floquinho, sou um dos professores de Química aqui da equipe do Foca no Quadro. E hoje eu estou aqui para gravar para vocês uma aula sobre a termoquímica, né? A termoquímica é um assunto muito importante nos vestibulares, é comum em todos os vestibulares do país. É um assunto que a gente precisa ter uma noção, né, do calor das reações químicas, envolve reações químicas, então a gente tem que trabalhar aqui também com a estequiometria, faz parte da termoquímica, né? Aqui é importante entender alguns gráficos, tirar algumas informações de gráficos, né? E existem os métodos para o cálculo da energia das reações químicas. São 3 métodos que você precisa conhecê-los, né? Não são difíceis, mas a gente precisa saber interpretar esses métodos e nós vamos passar aqui por todas essas informações, tá? Então é comum cair na Unital, prova da Unital, é comum cair na UERJ, na FAMEMA, cai no Enem, né? Então tem caído nas provas esse assunto importante aí, um dos assuntos da termoquímica, tá bom? Que é a termoquímica, né? É um dos assuntos da fisicoquímica, que é a termoquímica. Então vamos lá, gente. Primeira definição, a termoquímica, ela estuda o calor que está envolvido nas reações químicas. Nós temos reações químicas que liberam calor, nós temos reações químicas que absorvem calor. Então eu coloquei aqui, ó, as reações endotérmicas, endo quer dizer para dentro, né? Então as reações endotérmicas são as reações que absorvem calor, certo? Então nós temos assim, ó, para a gente entender já, depois nós vamos ver um gráfico, mas eu vou ter os reagentes, eles vão absorver esse calor para formar os produtos. Então o calor é embutido nos reagentes para formar os produtos. Isso é um processo endotérmico, é um processo que absorve calor. Nós temos o processo que libera calor, né? São as reações exotérmicas, são as reações que jogam o calor para fora do sistema, né? Então liberam calor. Então a ideia é que eu tenho reagentes, vai formar os produtos e o calor sai junto com os produtos. É bom ter essa noção, né? Então a reação que absorve, o reagente ganha calor. A reação que libera calor, o calor sai junto com o produto. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, mais prático. Então toda queima, toda combustão, a queima, são reações que estão jogando calor para fora. Então toda combustão, toda queima do papel, da gasolina, né, são processos exotérmicos. Agora, uma mudança física que é mais fácil da gente entender, se você pegar a água, o gelo, por exemplo, para ele poder passar para o estado líquido, vai ter que absorver calor. Então o gelo absorve calor do meio para poder derreter. Não é isso? Isso é um processo endotérmico. E existem aí N processos no dia a dia que envolvem essa questão. Quando você pega o pedreiro, coloca cal na água, você vai ver que a vasilha esquenta. Então aquela reação lá está jogando calor para fora do sistema, né? Uma reação que está jogando calor. Então é uma reação exotérmica. E aí nós temos vários processos assim. Tá bom? Quando a gente sai da água do mar, por exemplo, a gente tem a sensação de frio. Então, a água que está na superfície da minha pele, ela tira calor do meu corpo para poder evaporar. Né? Tá saindo calor do meu corpo, a água está absorvendo e do meu corpo está saindo. Né? A água absorve esse calor para poder evaporar. Então, é um processo que a água absorve calor endotérmico. Beleza? Então, nós temos uma série de exemplos sobre isso. Aqui, na termoquímica, o nosso calor das reações é chamado de entalpia. Então a gente vai falar bastante da entalpia, representado pela letra H, né? É muito difícil você... a definição diz assim, é o conteúdo global de energia de um sistema, a entalpia. Então se eu pegar aqui o oxigênio, peguei uma molécula de oxigênio aqui, se eu pudesse pegar, né? Peguei o oxigênio. Há energia envolvida nessa molécula, mas ela está no estado gasoso, é muito pequena, é difícil medir essa energia. Então, conteúdo global de energia de um sistema é a energia que está embutida nas moléculas. Só que é difícil ter parâmetros para medir isso. Então, o que a gente faz? É muito comum isso na química, na física, você estabelecer padrões. Então eu tenho, por exemplo, um padrão aqui na termoquímica que a gente vai estabelecer para certas substâncias em certas condições e a partir dali a gente vai medir a variação de entalpia, né? Então você mede essa variação. Nós vamos medir então o ΔH,
é a famosa variação de entalpia ΔH. Como que calcula o ΔH? É a energia do produto menos a energia dos reagentes. Então é o final, é um delta, né? Delta S, é final menos inicial. Aqui o ΔH é a energia do produto menos a energia dos reagentes, tá? É o final menos inicial. Então é importante essa ideia de trás para frente, né? Do final menos o inicial, para que a gente possa calcular a energia das reações. Então você padroniza uma situação e você vai medir esta variação. Tá certo? Então guarda aí, a variação de entalpia é algo muito importante, o ΔH, para a gente fazer os cálculos. Uma coisa importante é que as medidas que nós usamos aqui, gente, ó, uma caloria, ela equivale a 4,18 joules, certo? Ou uma quilocaloria, ela é igual a 4,18 quilojoules. Então, aqui na química, geralmente a gente trabalha com essas medidas de caloria e joule, né? Uma caloria é 4,18 joules, mas geralmente os caras dão no vestibular para você fazer essa transformação se você precisar. Então aqui a gente vai trabalhar com caloria e joule, ou quilocaloria e quilojoule. Antes da gente continuar, eu queria dar uma noção para vocês disso aqui com relação ao estado físico. É importante ter essa noção porque ajuda bastante nas interpretações de gráfico, alguma coisa assim. Então nós vamos dar a ideia do seguinte, vamos considerar que no estado sólido a molécula está parada, no estado líquido ela está com um certo nível de agitação e no estado gasoso ela está super agitada, certo? Então eu queria que você tivesse essa noção porque ajuda a questão de absorver e liberar. Então se a gente pegar a água no estado sólido, consideramos que ela está parada. Para ir para o estado líquido, ela vai ter que ganhar energia. Então, se de sólido para líquido vai aumentar a energia do sistema, esse processo aqui é um processo que endotérmico, certo? Que é a fusão. Passagem de sólido para líquido é a fusão. Então, pensa na agitação da molécula, hein? Está no estado sólido, está parado. Para o estado líquido, está agitado, daqui para lá, vai aumentar a energia do sistema, está absorvendo. Então, é endo, tá? Do estado líquido para o estado gasoso, no estado líquido está agitado. No estado gasoso está mais agitado ainda. Então vai aumentar esse nível de energia. Se aumenta, o líquido está absorvendo o calor. Então esse processo aqui também vai ser o quê? Endotérmico, certo? Pensando no estado físico ajuda bastante. Aí eu estou no estado gasoso. Eu estou com a molécula super agitada e eu quero passar para o estado líquido, então vai diminuir o nível de agitação, concorda? No estado gasoso está super agitado, no estado líquido vai diminuir esse nível de agitação, então vai liberar. Então aqui o processo da condensação é o quê? Exotérmico. Certo ou não? De gás para líquido vai diminuir o nível de agitação. Então, exotérmico. Mesmo raciocínio de líquido para sólido, está agitado aqui, praticamente vai parar no estado sólido, vai diminuir o nível de energia. Também vai liberar. Então, aqui seria um processo o quê? Exotérmico. Então, essa questão do estado físico, a agitação, ajuda a entender esse processo. E a gente tem o processo normal da sublimação, que é a passagem de sólido para gás. Então, você imagina, aqui a molécula está parada, vai para o estado gasoso, vai estar bem agitada, então de sólido para gás aumenta bastante o nível de energia da molécula. Você concorda? Então, de sólido para gás, ela vai absorver. Então, aqui o processo seria endo. Certo, gente? Então, eu queria te dar essa noção, que é importante, se a gente pensar em agitação de molécula, em muitos casos de gráficos, ajuda a entender se o processo está absorvendo ou está liberando calor. Beleza? Então, na sequência agora, eu vou mostrar para vocês os gráficos que são importantes, né, dos processos exotérmicos e endotérmicos, tá joia? Então, a gente vai apagar aqui para a gente poder dar sequência aí. Pessoal, então agora ó, a gente vai continuar falando dos processos exotérmicos e o processo endotérmico, tá certo? Vou começar com o processo endotérmico. Endo quer dizer para dentro, é o processo que absorve calor, que nem nós falamos, tá certo? Então eu tenho um gráfico aqui é uma mudança física, mas eu creio que é mais fácil de você entender. Nós temos um gráfico do seguinte: água líquida, está agitada, vai passar para o estado gasoso, a água gasosa, né? É a vaporização, certo? Então a gente pensa na agitação. Aqui está agitado, vai ficar mais agitado. Então eu estou vendo que a energia do sistema está aumentando, né? Eu tenho água líquida, ó, lembrando que o processo endotérmico, o reagente absorve a energia para dar o produto. Então a energia do início para o final ela aumenta.
Não é isso? Então eu tenho água líquida, a gasosa vai ter mais energia. Então a energia do reagente ela é menor do que a energia do produto. Se a gente jogar naquela fórmula HP menos HR, a energia do produto é maior do que a energia do reagente. Então esse ΔH aqui, ó, ele vai dar maior que zero, certo? Ou nós podemos falar que o ΔH aqui é positivo. Gente, qual que é a sua justificativa, né, para dizer que o processo está absorvendo calor? Se absorve calor, o final vai ter mais energia do que o inicial. Então a energia do produto é maior do que a energia do reagente. Então posso falar aqui, ó, processo ele é endotérmico porque a energia do produto é maior do que a energia do reagente. Então, se eu aplicar no HP menos HR, vai dar positivo. Importante, que eu queria que você entendesse também aí. Toda vez que eu tiver uma setinha do gráfico indo para cima, a energia, o processo está absorvendo energia, está ganhando energia. É endotérmico, tá? Setinha para cima, endotérmico, positivo. Então, ó, a água líquida. Para passar para a água gasosa, isso é tabelado. O ΔH é mais 44. Eu preciso fornecer 44 kJ de energia por mol de água, tá certo? Para transformar 1 mol de água em 1 mol de água gasosa, água líquida em água gasosa. Eu preciso fornecer 44 kJ. É óbvio, a gente vai ver daqui a pouco também, mas se eu tiver 2 mols de água líquida, eu vou precisar de 88, é proporcional. Se eu tiver 10 mols de água líquida, eu vou precisar de 440, é proporcional. Tá certo, gente? Outra coisa importante também, você percebeu que o processo aqui está absorvendo calor. Se fosse invertido o processo, liberaria calor. Então, no sentido é endo, no sentido inverso é exo, isso a gente vai ver daqui a pouco também. Tudo bem? Então, esse gráfico nos mostra que o processo está aumentando a energia do sistema, está absorvendo, setinha para cima está absorvendo. Então, outra forma de indicar também, gente, que pode aparecer é nesse formato aqui. Vem assim, então eu queria que você guardasse o seguinte, quando vier o ΔH, veio uma reação e veio o ΔH aqui, você vai olhar o sinal. Se o sinal for positivo, quer dizer que é endo. Mas a outra forma de indicar poderia ser assim, ó, mais 44 kJ dando água gasosa. Essa seria uma outra forma de eu indicar a reação que está absorvendo nesse formato aqui, né? Ó. Aí não vem o ΔH, mas a energia está embutida na reação, tá certo? Então esse é o processo endotérmico, que é o processo que absorve calor. Lembrando que toda vez que o processo absorve calor, o sistema, o meio externo, vai ficar com menos energia, vai ficar mais frio, tá bom? Mas esse é o processo endotérmico, setinha para cima, está absorvendo. Agora a gente olhando o outro processo, o processo exotérmico, o processo que libera calor, tá? Esse aqui vai liberar calor. Então a gente pode ver aqui, ó, que o gráfico está descendo. Então o final vai ter menos energia do que o inicial. Ó, eu tenho o reagente e a energia do sistema vai diminuir. Se eu aplicar em HP menos HR, o final é menor do que o inicial. Isso quer dizer que vai dar negativo. Então a gente tem aqui, ó, um sinal de negativo, certo? Eu coloquei em quilocaloria para você ver que pode vir em quilocaloria ou em quilojoule. Aqui, gente, qual que é a minha justificativa? Ó, tá liberando calor, por quê? Porque a energia do produto ela é menor do que a energia do reagente. O final é menor do que o inicial, aqui era maior. Então, quando eu fizer HP menos HR, vai dar negativo, tá certo? Então, essa é a justificativa. Eu tenho uma reação de combustão aqui, né? A combustão do carbono com oxigênio vai dar CO2. Então, toda vez que a setinha estiver para baixo, o processo está liberando calor. Setinha para baixo está liberando, setinha para cima está absorvendo. Isso é importante. Beleza, gente? Então, abaixou aqui, ó. Isso aqui quer dizer, então, vamos anotar aqui, ó, que o ΔH dessa reação aqui, desse processo, ele vai dar menor que zero. Ou o ΔH aqui é negativo. Olha lá, ó. Então, se veio um ΔH e o sinal de menos aqui, ó, isso quer dizer, se veio o ΔH aqui e veio o sinal de menos, isso quer dizer que o processo está liberando calor. Quando vem o ΔH, eu olho pelo sinal. Agora, outra forma de indicar é essa aqui, reagente dando produto mais energia. Quando a energia sai junto com o produto, o processo está liberando calor. Aqui confunde alguns, tá? Então, outra forma de escrever essa reação
seria assim, ó, CO2, eu ponho CO2 gasoso mais a energia junto com o produto, ó. É outra forma de escrever, gente. Isso aqui confunde um pouco a galera aí, ó. Porque o cara olha o sinal do mais e acha que é endo. Não. Eu só vou olhar o sinal quando vier o ΔH na frente. Aqui, a energia está dentro da reação. Então é assim, ó. Quando a energia está somada com o reagente, está absorvendo. Quando a energia está somada com o produto na reação, está liberando. Se vier o ΔH, eu olho pelo sinal. ΔH positivo absorve, ΔH negativo libera calor. Tá certo? Então, esses dois processos são os processos comuns que tem nas reações e a gente precisa entender essas apresentações que vem aí. Para encerrar essa parte aqui, setinha para cima está absorvendo, setinha para baixo está liberando. Beleza? Agora a gente vai ver alguns fatores que alteram o valor do ΔH. Pessoal, então agora, falando nos fatores que alteram o valor do ΔH de uma reação, nós temos alguns fatores que são fáceis. Mas, por exemplo, sentido do processo. Eu tinha dado para vocês, água líquida, 1 mol de água líquida, passar para estado gasoso, absorve 44 kJ. Se eu inverter essa reação, água líquida para água gasosa vai aumentar a energia do sistema, absorve. Se eu inverter essa reação, água gasosa, diminuindo a sua energia, passando para água líquida, vai liberar os 44. Então o valor é o mesmo, só troca seu sinal. Então no sentido, a reação é exo, se eu virar a reação, troco o sinal, a reação passa a ser endo. Então depende do sentido do processo. Tranquilo? A quantidade de substância. Olha lá, eu tinha dado a combustão do carbono. Libera 94 quilocalorias. Se eu tiver 2 mols de carbono, vai liberar menos 188. É o dobro. Então depende da quantidade de substância. Certo? Eu posso multiplicar uma reação por qualquer fator que eu quiser. Eu posso multiplicar essa reação por 5. 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui e o ΔH vezes 5. Eu posso inverter a reação e multiplicar, tanto faz. Estado alotrópico é a alotropia. Quem se lembra alotropia, os alótropos, o mesmo elemento forma substâncias diferentes. Então, nós temos o oxigênio, que pode formar o O2 ou o O3, que é o ozônio. Nós temos o famoso carbono, os principais alótropos é o carbono grafite e o carbono diamante. Tem o enxofre, tem o fósforo. Mas é assim, aquele que é o mais abundante, que a gente encontra mais nas nossas condições aqui, é considerado o estado de menor energia. Então, oxigênio e ozônio, nós temos mais oxigênio no nosso meio aqui. Então, ele é considerado o estado de menor energia. Carbono grafite e carbono diamante. Infelizmente, nós temos mais grafite, né? Então, ele é considerado o estado de menor energia. E o estado o outro estado, né, o diamante, é considerado instável. Então, ele tem energia embutida maior nele. Tá certo? Essa é a ideia. Então, depende do estado alotrópico também, tá? E com relação ao estado físico, é interessante a gente falar no gráfico, eu queria falar no gráfico para você entender, porque é interessante interpretar esses gráficos. Ó, eu tenho hidrogênio gasoso e meio de O2 gasoso com valor de energia zero, e eles vão formar, então os dois gases aqui vão se juntar para formar uma molécula água gasosa, né? Então veja bem, esses átomos aqui estão mais leves, mais livres, ao se juntarem há uma certa perda de energia. Então eles passam para o estado gasoso. Se há uma certa perda de energia, formando a água gasosa, a gente vê que a setinha está baixando. Se está baixando, o processo está liberando calor. Agora, eu posso juntar os dois e formar água líquida. Vai liberar mais energia ainda. Tava gás e vai passar para líquido. Olha lá. Então, os dois gases formando água líquida libera mais energia. E se for formar água sólida, que é o gelo, vai parar toda a energia, vai liberar mais ainda. Mais ainda, gente, está vendo que a setinha está baixando? Então, se eu olho para a setinha, para um lado para o outro, eu sei se ela está absorvendo ou liberando. Exemplo, o que é fusão? Fusão é a passagem do estado sólido da água para o estado líquido, certo? Olha aqui, aonde que está no gráfico a fusão? A fusão está aqui, ó, a passagem do estado sólido para o estado líquido, olha só. Opa,
Se a setinha está subindo, quer dizer que esse processo vai absorver energia. É só fazer a diferença do final menos o inicial aqui, ó, vai ficar esse menos esse, vai dar mais, você faz a diferença, você tem o valor do ΔH. A setinha está para cima, vai dar positivo, certo? Então aqui eu consigo avaliar se o processo é endo ou exo pelos estados físicos da molécula. Vaporização, né? Passagem de líquido para gás, vaporizar, tá aqui, ó, água líquida para água gasosa. Também está subindo a setinha. Olha lá. Então é um processo que vai absorver. Se a setinha estiver baixando, está liberando. Se a setinha estiver subindo, está absorvendo. Certo, gente? Então essa é uma boa interpretação de gráfico e esses são os fatores principais aí que alteram o valor do ΔH de uma reação. Beleza? A gente vai falar um pouquinho agora em estado padrão da substância também, bem bacana.